No início do século XIV, nas estepes entre o Volga e o Danúbio, apareceu um homem cujo nome foi adotado por povos, cidades e por todo um canato. Ele não foi o primeiro de sua linhagem, e talvez nem devesse ter se tornado Khan, mas foi ele quem transformou a Horda de Ouro de uma máquina de guerra em um império governável e ambicioso. Ele foi chamado de apóstata, esclarecedor, usurpador e reformador. Nós o conhecemos pelo nome de Uzbek Khan. No episódio de hoje, você vai descobrir quem ele foi e por que sua época mudou o mapa da Eurásia. Você está no canal Amazing History. Aqui, a história não é dividida em preto e branco, mas ganha vida em rostos, decisões e reviravoltas inesperadas. O episódio de hoje não é sobre batalhas, mas sobre poder, como ele é conquistado, mantido e transformado em ideologia. Uzbek Khan, uma figura sobre a qual muito se fala, mas raramente se entende. Vamos entender como ele se tornou não apenas um Khan, mas o arquiteto de uma nova ordem. Vamos lá, vamos lá. Quando Gengis Khan morreu em 1227, a Eurásia ficou dividida entre seus descendentes. As terras do Irã até os Cárpatos ficaram com seu filho mais velho, Jochi. E após a morte de Jochi, seu filho Batu herdou essas terras. Foi Batu quem fundou o estado que os europeus mais tarde chamariam de Horda de Ouro. Um império nômade, com uma economia sedentária, comércio livre e disciplina militar rígida. A capital oficial tornou-se a cidade de Sarai Batu, no Baixo Volga. Mas nenhuma capital podia garantir estabilidade em um estado onde o poder se baseava na autoridade do clã, na lealdade dos comandantes militares e na habilidade de negociar com xamãs e emissários. Logo após Batu, a Horda de Ouro entrou em um longo e tenso período de instabilidade, com interregnos, intrigas palacianas e reinados curtos, onde cada clã governava não graças às circunstâncias, mas apesar delas. No início do século XIV, o Khan Takta estava no trono. Não era o governante mais forte, mas sim um político astuto. O reinado dele coincidiu com uma seca severa, fome e uma crise prolongada. Após a morte dele, começou mais uma luta pelo poder na Horda, na qual inicialmente queriam colocar o filho dele no trono. Mas nem todos concordavam com isso. Entrou em cena o partido pró-muçulmano, que vinha se fortalecendo desde a época de Berke. À frente desse grupo estava o experiente e carismático Emir Kutluk Timur, ocupando o lugar de Carisma, um homem com um exército de verdade, dinheiro e o apoio dos emires comerciantes. Eles apostaram em um jovem príncipe chamado Uzbek, neto de Mengu Timur e descendente de Berke. Uzbek não era um simples herdeiro do trono e ficou nas sombras por muito tempo. Mas era exatamente aí que residia seu valor para o grupo de emires e comandantes militares influentes que buscavam mudar o equilíbrio de poder dentro da Horda. Uzbek já era muçulmano antes de assumir o trono, o que o diferenciava dos governantes anteriores, mais inclinados ao xamanismo. Ele era o candidato ideal para o papel de governante capaz de transformar o Islã de uma fé privada na base da ideologia estatal. Kutluk Timur entendia, se eles queriam fortalecer a influência das elites muçulmanas, precisavam de seu próprio Khan. Uzbek tornou-se esse candidato. Mas, como em qualquer grande jogo, havia aqueles que eram categoricamente contra. No Kurultai, a Assembleia da Nobreza, uma intriga começou a se desenrolar. Os partidários da antiga tradição, xamãs, aristocracia xamânica, tengrianos e os herdeiros de Takta tentaram manter o poder dentro da ordem habitual. Circulavam rumores de que Uzbek seria eliminado bem durante a cerimônia. No entanto, ele conseguiu evitar a armadilha. Alguém próximo a ele revelou a conspiração. Então começou um avanço rápido e implacável. O filho de Takta, principal pretendente ao trono, foi morto. Os outros rivais, príncipes, irmãos, primos de primeiro e segundo grau, foram presos. E então Uzbek tomou uma decisão que mudaria seu destino. Sem esperar que eles se dispersassem e iniciassem uma rebelião, ele ordenou que todos fossem executados. De acordo com diferentes fontes, entre 20 e 120 membros da dinastia Juche foram mortos, praticamente toda a geração mais velha. Assim, por volta do final de 1312, Uzbek tornou-se Khan.
Ele tinha cerca de 30 anos, ele já professava o Islã, possuía uma mente clara e um senso político aguçado. Mas o principal é que ele tinha uma equipe: Kutluk, Timur, militares, emires, comerciantes, clero, todos que queriam mudanças. Uzbek não apenas assumiu o trono, ele se tornou o porta-voz de uma nova realidade, na qual o Khan não era apenas um líder militar, mas o chefe de um estado centralizado e ideologicamente estruturado. Ao se tornar Khan, Uzbek se viu em uma posição difícil. Seu poder se mantinha em um equilíbrio frágil entre os clãs nômades, os influentes clãs de emires e a aristocracia tribal, parte da qual ainda seguia o xamanismo ou o tengrianismo. Uzbek era muçulmano, mas não se apressava em fazer reformas. De acordo com fontes persas e árabes, ele já professava o Islã antes de chegar ao poder. Talvez sob a influência de mestres espirituais ou sob a proteção de Kutluk Timur, sua fé islâmica era uma questão pessoal. Ele fazia orações, jejuava, mas não transformava a religião em assunto de Estado. Nas estepes ainda viviam sacerdotes, xamãs e lamas budistas. E a maioria da nobreza, no fundo, achava que a fé do Khan não deveria atrapalhar as antigas tradições. Somente por volta de 1320 a 1321, quase uma década após subir ao trono, Uzbek deu um passo decisivo. Oficialmente declarou o Islã como religião de Estado da Horda de Ouro. Isso não foi apenas um ato religioso, foi uma escolha política. Ele entendia. Para centralizar o poder e criar uma base interna, a Horda precisava de uma estrutura ideológica unificada. O Islã, com seu direito avançado, sistema tributário e conexões internacionais, era ideal para isso. Uzbek começou com passos simbólicos: construção de mesquitas, orações públicas de sexta-feira, convite de pregadores do Egito e de Bukhara. Mas logo depois dos símbolos vieram medidas mais duras: eliminação dos xamãs, proibição dos cultos tengrianos e perseguição das comunidades budistas. No entanto, é importante entender, ao contrário de muitos governantes islâmicos daquela época, Uzbek não realizou um expurgo total. Ele deixou espaço para os cristãos, especialmente os ortodoxos, e manteve relações com os católicos. Isso não era tolerância religiosa por bondade. Era a diplomacia de um homem forte, que sabia o valor das alianças e sabia calcular o benefício em pessoas, fé e impostos. Governar a Horda de Ouro não é o mesmo que governar uma cidade. É como tentar segurar as rédeas de uma manada que corre em 10 direções diferentes ao mesmo tempo. Antes de Uzbek, os Ulus, divisões territoriais da Horda de Ouro, eram governados por representantes da dinastia de Jushi, descendentes diretos de Genghis Khan. Eles eram uma espécie de vassalos semi-independentes. Pagavam impostos, forneciam tropas, mas, na maior parte do tempo, agiam como governantes autônomos. Esse sistema funcionou muito bem nas primeiras décadas da Horda, mas, com o tempo, se transformou em focos de instabilidade, já que cada um desses príncipes se considerava um potencial Khan. O Khan Uzbek eliminou esse sistema. Ele transferiu o poder sobre os Zulus, não para parentes, mas para representantes de clãs influentes das estepes que lhe deviam lealdade pessoal. Esses novos governantes receberam o título de emires, não por sangue, mas por nomeação. Eles dependiam do Khan e perdiam o cargo se perdessem a confiança dele. Para reforçar o controle, Uzbek introduziu mais uma inovação. Em cada ulus eram nomeados 4 Karashibeks, chefes militares e administrativos que supervisionavam as uniões tribais e garantiam a mobilização militar. Foi assim que, segundo algumas versões, surgiu a famosa lista dos 92 clãs uzbeques, uma nova estrutura política da Horda baseada em lealdade e organização, não no sangue. Isso não é apenas uma lista de tribos, é uma nova estrutura política da Horda, onde cada clã tinha seu lugar na estrutura de governo, com seus deveres e esfera de influência. O sistema de clãs se transforma em um sistema de lealdade administrativa. Foi uma revolução sem sangue, mas fundamental. Uzbek não destruiu a Horda, ele a redesenhou como um engenheiro. Onde antes o poder vinha do status do clã, agora ele descia verticalmente do Khan para baixo, passando por emires, karashi, beques, vizires, divan.
O sistema se parecia mais com um estado burocrático primitivo do que com uma aliança nômade tradicional. Assim, pela primeira vez na história da Horda de Ouro, surgiu uma verdadeira vertical de poder, baseada não no carisma pessoal, mas na estrutura. Esse era o talento de Uzbek Khan, não apenas governar, mas mudar as regras do jogo. Enquanto a Europa se recuperava das disputas feudais e a China entrava em mais um ciclo de dinastias, nas margens inferiores do Volga florescia uma cidade destinada a se tornar um dos centros mais ricos e populosos do século XIV. Ela se chamava Sarai. Ele se tornou a capital da Horda de Ouro ainda sob Batu Khan, mas foi Uzbek Khan quem a transformou no coração econômico do império. Sarai Batu logo se mostrou muito distante e vulnerável, então Uzbek transferiu a capital para Sarai Berk. Sarai Berk está localizado mais próximo das principais rotas comerciais. Não era apenas um acampamento nômade com iurtas, como imaginavam na Europa. Ibn Battuta, que esteve aqui em 1333, descreveu ruas largas, palácios, mercados, mesquitas, sistema de abastecimento de água e esgoto. Aqui viviam e comerciavam mongóis, russos, circassianos, alanos, gregos e árabes. A cidade era multilingüe, multinacional e rica. Apenas uma economia estável sustentaria esse espaço. Uzbek Khan sabia, o poder da Horda vinha não só da cavalaria, mas também do dinheiro, das estradas e da confiança dos mercadores. Ele garantiu a segurança das rotas das caravanas, estabeleceu relações com parceiros comerciais do Egito, a China, firmou acordos com genoveses e venezianos, permitindo que reconstruíssem armazéns e fortificações em Cáfia, Quersoneso e Kershi. As caravanas saíam da Ásia Central, cruzavam Corásmia até o Volga, seguiam ao Mar Negro, depois a Constantinopla, Veneza e até o Báltico. Eles não apenas viajavam, mas também estavam protegidos e, como escreve um dos cronistas, podiam se deslocar sem escolta militar da Crimeia até Corásmia, porque ninguém ousava atacar sob o domínio de Uzbek. Na Horda, começou a se formar um sistema tributário semelhante ao dos Estados Islâmicos, com taxação sobre o comércio, uso da terra, caravanas e até mesmo artesanato. Esses impostos não sufocavam, mas alimentavam a economia, permitindo a construção de cidades, mesquitas, escolas e caravansarais. Ao mesmo tempo, Uzbek Khan não rejeitava completamente a cultura nômade, usando-a como recurso militar. Porém, sob seu governo, a economia tornou-se urbana e sedentária. Nesse período florescem Urguench, Velha Crimeia, Azov, Samarcanda e Signak. Na Crimeia, ainda existe a Mesquita de Uzbek, construída em 1314. É um dos raros vestígios materiais dessa época. Enquanto fechava contratos comerciais, Uzbek também punia territórios rebeldes e reprimia fortemente a oposição. Mas onde havia concordância e ordem, as mercadorias circulavam, a prata fluía e as cidades cresciam. Já vimos como Uzbek Khan construiu um novo sistema administrativo e criou uma economia funcional. Mas qualquer estado, por mais forte que seja internamente, não pode existir sem uma política externa bem planejada. No caso da Horda de Ouro, a Rus era um território fragmentado, mas rico e com ambições crescentes. No momento da ascensão de Uzbek em 1312, as terras da Rus estavam em uma situação habitual. Fragmentadas, hostis entre si, mas dependentes da Horda. Cada príncipe ia a Sarai receber o Yarlik para o grão-principado e coletava tributos, alguns de bom grado, outros de forma contida. Mas foi justamente o Khan Uzbek quem começou a jogar a longo prazo, usando as disputas internas entre os príncipes em benefício da Horda, e também em benefício daqueles que lhe eram pessoalmente vantajosos. E no centro desse cenário político estava Moscou. O Khan Uzbek entendia que o controle absoluto sobre a Rus era impossível. Muito distante, príncipes demais, ambições antigas demais. Por outro lado, o controle sobre um principado-chave, capaz de coletar tributos dos demais, era bem realista. Esse principado passou a ser Moscou. O príncipe Yuri Danilovich, filho do fundador do ramo moscovita dos Ruríkidas, logo compreendeu o novo modelo de poder. Ele não resistiu à Horda, não se rebelou, não conspirou,
Pelo contrário, ele buscou uma aliança e a encontrou. Fontes afirmam que Uzbek deu a ele sua própria irmã, Konchaka, que no cristianismo ortodoxo ficou conhecida como Agafia. Isso não foi apenas um gesto de confiança, mas uma aliança dinástica, extremamente rara na política mongol. Yuri tornou-se genro do Khan, ou seja, uma pessoa em quem se pode confiar muito mais do que nos outros. A aposta funcionou. Moscou ganha privilégios e Yuri recebe o Yarlik do Grande Principado. A consequência mais séria foi o aumento da influência de Moscou como centro político, financeiro e espiritual. Os príncipes de Moscou receberam o direito de coletar tributos de toda a Rus do Nordeste e entregá-los à Horda. Isso permitiu que eles não apenas enriquecessem, mas também comprassem a lealdade da Horda com pagamentos regulares e pontuais. Yuri Danilovich gozava de prestígio em Sarai, mas na política da Horda nada era eterno, especialmente a confiança. O principal adversário de Yuri continuava sendo Dmitri Mikhailovich de Tver, apelidado de Olhos Terríveis. Após a morte de seu pai Mikhail, o anterior príncipe de Tver, executado na Horda por denúncia de Yuri, Dmitri guardou não apenas ressentimento, mas fez um juramento de vingança. Ele entendia que derrotar Yuri na Rússia era impossível. Тот пользовался поддержкой хана. Coletava tributos, tinha exércitos. Então Dmitri decidiu agir onde Yuri se sentia seguro, na própria corte de Uzbek. Em 1325, ambos os príncipes estavam novamente em Sarai, formalmente para resolver a disputa pelo direito ao Grande Principado. Mas, na verdade, era um duelo oculto envolvendo intrigas, subornos e questões pessoais. Diante de toda a nobreza, com a corte completa, Dmitri Tverskoy mata Yuri Danilovich bem na sede do Khan. Seja por raiva, seja por premeditação, foi um crime de uma ousadia inacreditável. O assassinato de um homem que estava sob a proteção do Khan e bem na presença do próprio Khan. A reação de Uzbek foi dura, mas não imediata. Dmitri foi preso, mas só foi executado um ano depois, em 1326. Essa sentença adiada mostra que havia um jogo complicado. Uzbek entendia que Dmitri agiu por vingança e não por cálculo político. E, mesmo assim, um assassinato na corte é um golpe contra a própria autoridade do Khan. Por isso, o castigo veio, mesmo que não imediatamente. A morte de Yuri foi um momento de ruptura. A partir desse momento, seu irmão Ivan Kalita começou a agir não como um príncipe, mas como herdeiro de uma missão política, cujo objetivo não era apenas sobreviver, mas submeter a Rus ao domínio de Moscou, usando o apoio do Khan como arma. Ivan Kalita não era apenas um vassalo fiel, ele era um pragmático de um novo tipo, um homem que entendia que a Horda dava não apenas títulos e ouro, mas também um modelo de poder que podia ser transferido para sua própria terra. Um dos seus primeiros passos importantes foi transferir a sede metropolitana para Moscou. Antes disso, o centro espiritual da Rus ficava em Vladimir. Em 1325, o metropolita Pedro, a convite de Ivan, transfere sua residência para Moscou. E é exatamente a partir desse momento que começa a transformação da cidade na capital religiosa da Rus. Isso deu a Moscou uma vantagem colossal. Agora, o príncipe de Moscou podia falar em nome não só do poder, mas também da fé. Mas Ivan não se limitou apenas à influência espiritual. Ele começou a eliminar concorrentes de forma deliberada, e fazia isso pelas mãos da Horda. O principal rival de Moscou naquele momento era Tver, um antigo centro com tradições profundas e suas próprias reivindicações ao Grande Principado. Seus príncipes eram mais nobres, mais ricos e tinham posições importantes na corte da Horda. Por isso, Ivan Kalita decidiu apostar tudo. Em 1339, ele foi pessoalmente até a Horda e apresentou uma denúncia contra o príncipe Alexander Mikhailovich de Tver, acusando-o de traição e desobediência. O Khan Uzbek, intolerante a qualquer sinal de rebelião, mandou executar Alexandre e seu filho Fyodor. A execução foi pública e demonstrativa. Não foi apenas uma vitória pessoal de Kalita, foi um sinal político. Moscou agora é o principal aliado da Horda e recebe o direito de decidir o destino dos outros principados. No mesmo ano, Kalita organiza uma expedição contra Smolensk, também com o apoio da Horda.
E das ruínas de Tver, os guerreiros de Moscou levam o sino da Catedral do Salvador. Esse gesto simbólico significava que Tver não era mais o centro e que Moscou, a partir de então, ditava a agenda religiosa e política. O Principado de Moscou, sob Ivan Kalita, passou a refletir o sistema da Horda, com Ivan criando sua própria estrutura de poder baseada no modelo do Khan. Ele atraía boiardos de famílias nobres, criava um núcleo administrativo e montava um aparato financeiro. As reformas de Uzbek, com sua rígida centralização e verticalidade, tornaram-se o protótipo direto do modelo de poder moscovita, que acabaria se transformando no Estado russo. No entanto, a influência de Uzbek não se limitou apenas à Rus. Sua diplomacia abrangia quase toda a Eurásia. Ele agia não como um guerreiro das estepes, mas como um político moderador em escala imperial, manobrando entre alianças, comércio e guerra. No leste, um dos principais rivais da Horda era o sultanato egípcio. Uzbek Khan mantinha relações estreitas com os mamelucos, um estado islâmico que controlava o Egito, a Palestina e o Hijaz. A correspondência entre Uzbek e o sultão An-Nasir não era apenas formal. Eles trocavam embaixadas, faziam casamentos dinásticos, discutiam a peregrinação e o status dos muçulmanos na Horda. Uzbek chegou até a dar uma de suas princesas em casamento ao sultão do Egito, o que na época era um raro ato de solidariedade islâmica internacional. Apesar do casamento ter acabado rápido, mostra o desejo de Uzbek de integrar a Horda de Ouro ao mundo islâmico. Nas fronteiras do sul, a Horda de Ouro fazia fronteira com o território do atual sul do Cáucaso, que no século XIV era chamado de Geórgia Oriental. Essas terras estavam sob o controle dos Ilkhanidas, descendentes de Hulagu Khan, que governavam o Irã e a Pérsia. Uzbek Khan realizou repetidas expedições militares para essa região, buscando fortalecer sua influência no Cáucaso e desafiar o controle dos Ilkhanidas sobre pontos comerciais e estratégicos importantes. Uma zona de rivalidade especialmente importante era Shirvan, um ponto crucial na costa do Mar Cáspio. Embora as tropas da Horda ocasionalmente chegassem até as montanhas do Cáucaso, no território da Geórgia Oriental, a Horda não conseguiu estabelecer um controle duradouro e permanente sobre a região. Essas campanhas, no entanto, mostram claramente que para Uzbek o Cáucaso não era apenas uma periferia, mas sim um palco de luta geopolítica entre dois ramos do mundo mongol, a Horda de Ouro e o Ilkhanato. Uma das principais frentes da política de Uzbek era a costa do Mar Negro, especialmente a Crimeia. Aqui, ele autorizou genoveses e venezianos a restaurar e reforçar suas feitorias comerciais, principalmente em Cafá, Kerch e Quersoneso. Esses acordos não eram um gesto de fraqueza, mas um movimento calculado. Em troca de mercadorias europeias e prata, a Horda recebia renda e influência. A Igreja Católica também não ficou de fora. O Papa Bento XII agradeceu a Uzbek pela proteção das missões e pela liberdade dos católicos na Horda. Isso mostra que a tolerância religiosa de Uzbek era uma ferramenta de política externa. Ele sabia vender estabilidade e segurança em troca de reconhecimento diplomático moderno e alianças. A Horda de Ouro sob Uzbek Khan mantinha relações diplomáticas e comerciais estáveis com o Império Bizantino. Já desde o final do século XIII, existiam canais de comunicação entre a corte de Sarai e Constantinopla, e sob Uzbek eles se fortaleceram. Bizâncio interessava a Horda como parceiro marítimo e centro religioso, além de servir como estado tampão entre o Ocidente Latino. Мусульманским Востоком. Há registros de embaixadas bizantinas em Sarai e da intensa presença de mercadores gregos e clero ortodoxo na Horda. Era uma aliança pragmática, baseada em benefício mútuo. A Horda buscava comércio e reconhecimento, e Bizâncio, segurança nas fronteiras do norte e controle das rotas do Mar Negro. 30 anos no poder é um período colossal para qualquer época, ainda mais para a Horda de Ouro, onde os Khans se sucediam mais rápido do que conseguiam cunhar moedas. O Khan Uzbek governou de 1312 até 1340, e um ou 42. Sem exagero, esse foi o auge da Horda. Nos últimos anos de sua vida, Uzbek já raramente liderava pessoalmente as campanhas ou julgava disputas.
o controle real passava cada vez mais para as mãos de seus filhos e dos emires mais próximos. Ele seguia controlando a horda com rigor, mas cada vez mais Выступал как фигура символическая. morreu Uzbek, assim como o poder centralizado. Sua autoridade era tão grande que até mesmo a justiça. Sabe-se pouco sobre a morte do cão Uzbek. As fontes relatam que ele morreu de morte natural por volta de 1341 em Sarai, a capital que ele próprio construiu e engrandeceu. Esse é um caso quase excepcional. Ele morreu no trono como um governante que completou seu ciclo político sem um desfecho sangrento. Talvez essa tenha sido sua vitória mais inesperada. Seu sucessor foi seu filho Tinebek e mais tarde outro filho Janibek, sob o qual a Horda de Ouro ainda manteria seu poder por um tempo, mas gradualmente começaria a entrar em um período de crises. Os historiadores falam cada vez mais sobre o fenômeno eurasiático da Horda de Ouro, uma síntese única da civilização nômade e urbana, onde o Islã, o xamanismo, o cristianismo e o tengrianismo se encontravam e interagiam, onde a estepe ficava ao lado das madraças e os dzidites conviviam com os mercadores de Bukhara. E foi exatamente sob os Uzbek que esse fenômeno ganhou forma e escala. Foi justamente na época do cão Uzbek que se lançaram as bases para o surgimento de todo um grupo de povos turco-mongóis. Não é por acaso que seu nome deu origem ao nome dos Uzbeques, e o modelo jurídico e administrativo da Horda serviu de base para as futuras identidades étnicas tártara, cazaque, bashkir e nogai. A história de Uzbek não é uma lenda sobre um grande khan, mas sim um relato de como a fé, a força e o sistema podem mudar todo o mundo. Ele não escreveu tratados, não construiu pirâmides, não buscou a imortalidade, mas criou uma nova forma que mais tarde seria herdada pela Rus, pela estepe e pelo Oriente Islâmico. Você esteve com o canal Amazing History. Se você se interessa por verdadeiras reviravoltas da história, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este episódio. Até a próxima! Ainda há muitos nomes pela frente, cada um com um mundo inteiro por trás. Tchau, pessoal!